Olá, estamos no ar para o programa Projetos e Sonhos, uma novidade na televisão brasileira, que agora está no ar pela TV Mon HD e por várias emissoras, inclusive pela Com Brasil, através da Sky e outras operadoras também. A gente está com esse programa, que é um programa importante para trabalhar com a diversidade. O programa do Fundo Positivo, que é um programa, né, que trabalha para fortalecer a saúde do Brasil, né, focando no HIV e na AIDS. Estamos aqui com o coordenador do Fundo Positivo, que é o Harley Nascimento, e também com a Marina Heidel, que vai falar com a gente também no programa. Eu começo dando minha saudação ao Harley, que é mestre em administração pela Universidade da Bahia, é isso mesmo? Tudo bem, Harley? Boa tarde. Olá, todas, todos, todes. Olá, Adriano. É super uma honra e prazer estar aqui contigo, com vocês hoje, né, no primeiro programa dessa nossa parceria. E exatamente, eu sou baiano, então fiz a minha formação acadêmica na Universidade Federal da Bahia, em administração, mas tenho uma longa trajetória no campo do ativismo social. Inicialmente, eu gostaria de ter essa minha fala prestando minha total solidariedade ao povo gaúcho por essa crise, a maior crise climática que o Brasil já enfrentou, e que o Fundo Positivo está empenhado, fazendo todas as ações possíveis para apoiar iniciativas que diminuam essa gravidade na vida das pessoas que são atendidas por nossas instituições no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Harley Nascimento, coordenador do Fundo Positivo. A Marina Heidel, que também faz parte do Fundo Positivo, já trabalhou no governo federal com ações sociais. Tudo bem, Marina? Olá, tudo bem? Saudar também a vocês e agradecer também por esse espaço, nessa parceria nova que nós vamos construir aqui juntos, juntas e juntos. Que bacana, legal. Bom, Harley, vamos começar falando um pouquinho, apresenta para nós, para os nossos telespectadores de todo o Brasil, o Fundo Positivo, né? A gente sabe que é um projeto, um trabalho que fomenta a questão da saúde no Brasil, com especificidades na área do HIV e da AIDS. Fala um pouquinho para a gente como é que surgiu. Inclusive, é uma iniciativa tua, né, Harley? Então, isso, Adriano, eu sou fundador do Fundo Positivo, né? E como o nome já diz, nós somos um fundo privado, né? Mas é um fundo que nós nos consideramos, como outros fundos que existem no Brasil, um fundo independente. A gente não tem um exclusivo mantenedor para cumprirmos a nossa missão, que é apoiar projetos sociais no país. Os nossos mantenedores são plurais, é uma diversidade de instituições no campo da filantropia brasileira. Então, a gente tem fundações, nós temos empresas que constituem hoje os mantenedores do Fundo Positivo. E como fundo independente, nós temos uma característica que diferencia o Fundo Positivo de outros fundos no Brasil, que nós somos o único fundo que foi fomentado por uma política de governo federal. Na gestão da presidente Dilma Rousseff, o governo brasileiro, preocupado com o futuro que estava sendo ameaçado, a continuidade da resposta social à epidemia de HIV/AIDS, porque as ONGs AIDS estavam fechando as portas, enfrentando a grande crise financeira, convidou um grupo de consultores, o qual eu liderei esse grupo, para pensar numa estratégia de financiamento para a sociedade civil trabalhando no campo de HIV/AIDS. E, a partir daí, nós pensamos na constituição de um fundo, mas com essa característica de ser um fundo privado, totalmente independente e autônomo de qualquer política governamental. Isso foi muito interessante, porque o fundo, como você mencionou, ele sim, o Fundo Positivo iniciou como um fundo focado num tema específico da saúde, que era a questão do HIV/AIDS. Só que ao longo dos primeiros anos, logo, nós nos demos conta que a gente estava apoiando iniciativas para além do campo do HIV/AIDS.
estávamos apoiando outros movimentos sociais, como o movimento de mulheres e, principalmente, o movimento LGBTQI+. Então, não fazia mais sentido nos considerarmos um fundo exclusivo de HIV/AIDS. E aí, Interessante. a gente mudou a nossa missão, ampliamos a nossa missão e passamos a ser um fundo que trabalha com saúde preventiva, ainda com atenção considerável no campo do HIV/AIDS, mas saúde preventiva como um todo, e acessos a direitos no campo da diversidade, com uma atenção maior a direitos LGBTQI+. Então, hoje o Fundo Positivo é muito mais amplo. Existe um órgão similar na Bahia, né? Qual foi que iniciou primeiro, o Fundo Positivo ou esse órgão na Bahia? E fala um pouquinho dessa entidade na Bahia também, do Fundação. Não existe nenhum órgão similar ao Fundo Positivo no Brasil. Existem outros fundos temáticos, como o Fundo de Mulheres, que é o Fundo Elas, como o Fundo Brasil Direitos Humanos, como o Fundo Baobá, que é o fundo que trabalha a questão do racismo. Existem outros fundos no Brasil. Na Bahia, não. Na Bahia não existe. O que existiu foi uma ONG na Bahia, que ainda existe, na qual eu também fui fundador no início dos anos 90. Eu fundei o GAPA Bahia, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Bahia, que foi uma das organizações mais promissoras do país no campo de HIV/AIDS. Mas era uma ONG, né? Bom, eu quero saber um pouquinho da Marina Railo também, que vai, a partir desse programa, vai ser apresentadora oficial do programa Projetos e Sonhos, né? Fala um pouquinho dessa tua experiência em Brasília, Marina, por favor. A experiência de Brasília foi uma gestão, né? Foi uma gestão num cenário complexo, que era lidar com essas temáticas de direitos humanos num governo conservador. Mas nós trabalhamos com essa experiência, então, por um longo tempo, né? Posso dizer que 6 anos foi um desafio enorme, acho que foi o maior desafio da minha vida profissional enquanto agente público, né? Porque estávamos entre, né, as discussões que muitas vezes eram rechaçadas pelo governo, mas, ao mesmo tempo, eram ditas que poderiam ser feitas, né? Então, eram as coisas muito controversas. Mas, enfim, a gente conseguiu vivenciar e com isso, entender um pouco também desse processo da política, desse processo da economia, enfim, diversos espaços que nós conseguimos, inclusive, manter uma pauta tão difícil, né, que era a temática LGBTQIA+. Então, enquanto diretora e uma mulher trans, então também tinha esse estigma, né, que parece que essas pessoas não poderiam estar nesses lugares. Então, ao todo tempo eram, então, provas, né, eram desafios que nós levamos e que foi muito interessante. Com isso, a gente cresce, amadurece também e consegue, então, adquirir, né, e avançar em outros segmentos. Mas foi uma experiência interessante. Perfeito. Harley, por incrível que pareça, em pleno século XXI, há pessoas ainda que não entendem a existência da diversidade, né? Como é que o Fundo Positivo pode contribuir para esse entendimento mais fácil? Sim, concordo perfeitamente com o que você traz, Adriano, porque não dá para se pensar em justiça social num país, não dá para pensar democracia no país sem pensar na diversidade. A diversidade de um país plural, um país que tenha acesso a direitos igualitários. A diversidade traz força. Quando as pessoas se reconhecem e são reconhecidas na sua condição de sujeitos, na sua condição de cidadãos brasileiros, brasileiras, elas conseguem ser parte desse processo democrático, né? Então, é necessário, sim, o que o Fundo Positivo faz. O que é que o Fundo Positivo faz nesse desafio? Levar recurso para quem está no campo, na base, para que os movimentos sociais consigam atuar junto às esferas públicas na ampliação dos direitos.
né? O que o Fundo Positivo faz não é dar voz a ninguém, porque todo mundo já tem sua voz. O que a gente faz é amplificar a voz, é fazer com que essa voz seja escutada, é dar mecanismos para que essa voz seja transformadora e que a diversidade, sim, seja um combustível nesse país. E não um freio. Certo. Harley, a gente sabe que nós temos o Brasil tem uma extensão continental, é um país de múltiplas culturas. Como é que, na visão do Fundo Positivo, vocês analisam essa questão da diversidade, né? Qual é que, por exemplo, qual o estado que trabalha melhor, que aceita melhor a diversidade? Existe mais ou menos uma pontuação nesse nível? O Fundo Positivo é um fundo nacional. Perfeito. A gente tem uma atuação nacional. Todos os editais nossos, que são os financiamentos, partem a partir de um edital público para que seja um processo democrático de acesso igualitário ao recurso. Os editais, eles têm que contemplar todas as regiões do Brasil. A gente não pode ter uma região que domine o financiamento do Fundo Positivo. Então, todas as regiões são contempladas. E como você bem falou, nós somos um país que temos vários Brasis dentro do Brasil. Né? A realidade de uma pessoa LGBTQI+, no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, é diferente de uma pessoa LGBTQI+, no Oiapoque, no Amapá. Sim. Embora nós estamos vendo cada vez mais uma onda de retrocessos. Então, não é nunca um jogo ganho. Não é que quer dizer que a gente tenha um mar de rosas na diversidade nos grandes centros urbanos. Há pouco tempo nós vimos falar muito de algumas crimes e mortes relacionadas, ligadas a LGBTs no centro de São Paulo. Então, as instituições estão sempre em vigília, né? Alerta, porque o mal é muito maior, que é o quê? O Brasil está no ranking mundial do país que mais mata pessoas por ter a sua condição de vivência LGBTQI+. É possível repetir isso, Harley, por favor? O Brasil é o primeiro... durante anos, ocupa o ranking do país que mais mata pessoas devido à sua orientação sexual. Mas isso em nível de América do Sul ou de mundo? De mundo. Meu Deus do céu, inacreditável isso. Não sabia desse dado. Lamentável, né? E em vários aspectos. A gente tem, como a Marina pode falar um pouco melhor, a gente tem um tempo de estimativa de vida muito pequeno para pessoas trans. No ano passado, apenas nos primeiros meses de 2023, foram relatados diversos casos de lesbofobia, de violência a mulheres lésbicas. Então, assim, é muito sério. Então, Marina pode falar até um pouco melhor sobre essa questão, esse recorte, né? Que dentro do acrônimo LGBTQIA+, existem grupos que ainda são muito mais marginalizados, muito mais estigmatizados, né, Marina? Sim, sim. Só uma questãozinha, Marina, antes de tudo. Harley, deu uma caidinha no teu vídeo, agora voltou. Por favor, Marina. Sim, nós temos assim os dados, né, apontam, né, e aí as instituições que levantam esses dados, né, a nossa expectativa de vida enquanto mulher trans, travesti, é na média de 35 anos, né, justamente por conta dessa violência, né, mas o preconceito ele começa dentro de casa, né, ele é o primeiro preconceito vivenciado por uma pessoa trans na família, quando a família a expulsa de casa, ou então a explora ela já enquanto adolescente, por questões, né, de colocar para a rua para realmente trazer dinheiro para dentro de casa, né? Depois nós vamos ter um outro local que é muito homofóbico e transfóbico, que é a escola, na qual eu sou professora, mas também a gente vivencia isso no dia a dia, o quanto essa escola brasileira ainda é um local de muitos preconceitos, inclusive LGBTfóbicos, né?
E aí vai, né, no serviço público, enfim, nos acessos, né, à saúde, a busca, às vezes, pelo próprio tratamento, né, de saúde, é um impedimento para as pessoas, muitas vezes, e aí começa, então, todo esse processo de violência. Então, assim, os dados que aparecem não só de morte, mas de violência como um todo, ele é muito maior, às vezes, que a gente imagina, né, porque a violência e o preconceito, ela está muitas vezes dentro desse lugar né, não foi bem assim, né, não é bem assim, vamos, né? Então, sempre tem uma justificativa para que as pessoas cometam a violência ou o preconceito. Então, nesse aspecto, realmente, a população trans ainda é muito estigmatizada, e sofre duplamente. E se ela é preta e periférica, é muito mais. Quer dizer, são várias violências, vários preconceitos somando, né? Todo um problema que é uma questão ainda de cultura e de educação, né? Nós precisamos trabalhar muito isso fortemente na educação ainda como uma referência, né? Legal. Bom, estamos aqui no programa Projetos e Sonhos, conversando com o coordenador geral do Fundo Positivo, que é o Harley Nascimento, e a Marina Heidel, que é apresentadora aqui do Projetos e Sonhos. Bom, vou fazer uma pergunta agora para o Harley, na seguinte questão. Pode dar um exemplo de 2 editais, para a gente dar um entendimento de qual a abrangência do Fundo Positivo? Um exemplo de 2 editais que vocês têm aberto nos últimos tempos, Harley. Pronto, a gente vai, inclusive, lançar 2 editais agora, nesse mês, uma semana que vem, e um outro edital no começo de junho. Então, tem 2 editais que serão lançados agora, iniciando o calendário de editais do Fundo Positivo. Então, a gente sempre lança editais focados no campo do HIV/AIDS. Então, no campo do HIV/AIDS, a gente pode apoiar projetos. Por exemplo, vou citar alguns exemplos de projetos. Ok. Projetos que estimulem a imunização das pessoas vivendo com HIV/AIDS das vacinas aprovadas no SUS. Então, a gente tem um grande número de vacinas que estão aprovadas no SUS, e a gente quer estimular que as pessoas vivendo com HIV/AIDS elas possam ter conhecimento que existem essas vacinas e, tendo conhecimento, elas mantenham em dia o seu cartão vacinal. Então, a gente pode apoiar projetos dessa ordem, projetos que falem de prevenção combinada ao HIV, né, de várias formas de prevenção relacionadas ao HIV, assistência, cuidados às pessoas que vivem com HIV, que já estão vivendo com vírus. Então, esse é o edital de HIV. Existe um outro edital, que são os editais relacionados a direitos para a população LGBTQI+. Edital na área da diversidade. Então, a gente pode apoiar projetos ligados à diminuição da violência à população LGBTQI+. Aí pode ser projetos que amplifiquem o conhecimento da lei que criminaliza a LGBTfobia. Pode ser projetos que influenciem a política pública relacionada à violência LGBTfóbica. Projetos de educação. A gente teve um projeto no interior do Ceará que aprovou cota na prefeitura para pessoas trans trabalharem. Que interessante. Então, isso é bem interessante. Ou seja, uma lei, virou uma lei municipal. Certo. Isso é uma articulação do Fundo Positivo. E isso, Fundo Positivo que financiou essa ação para uma ONG de lá pressionar a gestão municipal e criar uma lei. E criou uma lei. Qual é a cidade, Harley? A gente financiou a rede LGBTQI+, o ano passado, e essa rede conseguiu ir no Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, o STF, e criar uma lei equiparando atos de LGBTfobia ao crime de racismo.
Então, isso foi uma lei que surgiu federal. Hoje a pessoa pode ser presa se cometer um ato discriminatório de estigma a um LGBT, porque equipara Certo. ao crime de racismo. Isso foi conseguido graças a um apoio que o Fundo Positivo deu a uma rede LGBT no Brasil. Bacana, legal. Bom, Marina Heidel, fala um pouquinho sobre o programa Projetos e Sonhos, transmitido pela TV Mon HD e pela Sky, através da Com Brasil, para todo o Brasil. Então, essa é a nossa parceria, ela vai, né, se consolidar através desse diálogo, né, entre a instituição, né, a TV e o fundo. Nós faremos entrevistas justamente com esses projetos que o Arley apontou, né, que nós temos muitos projetos vigentes, né, no momento, então a gente vai fazer entrevistas, seja a pessoa está no Iapoque ou está no Rio Grande do Sul, nós vamos conversar com essas pessoas e vamos falar sobre os projetos. Então, cada programa, né, terá, então, um projeto apresentado, né, conversado, um diálogo muito tranquilo, assim, de forma entrevista, muito... e provavelmente com algumas imagens também circulando dentro do programa, né? Mas é para as pessoas poderem entender um pouco mais, né, dessa ideia do que é realmente o dinheiro, o recurso que o fundo busca e que apoia todas essas instituições, essas OSCs, ONGs, universidades, enfim, essa gama que, como já foi dito, que o Brasil tem. Então, nós temos muitas experiências exitosas e que estão acontecendo no momento. Então, essa é a ideia, basicamente, do programa. Legal. Harley, hoje o Fundo Positivo é considerado, está entre as 10 maiores entidades do país, né? Como é que chegou a esse nível? Foi um grande desafio. A gente saiu realmente nessa lista dos 10 maiores doadores do país para programas sociais do valor econômico. Foi um grande desafio, porque o Fundo Positivo, como eu já mencionei, nasceu fomentado por iniciativa de uma política pública federal sem recurso nenhum. Porque, por a lei brasileira, o governo ele não pode destinar um recurso diretamente para uma instituição, sem passar por um edital, né, público e tal. Então, a gente começou do zero. E a gente começou exatamente levando para esses potenciais financiadores a força que era o Fundo Positivo, se associar ao Fundo Positivo, que era não precisar montar dentro do seu quadro de pessoal uma área de sociedade civil. Né? Se associa ao Fundo Positivo, que já tem uma equipe que conhece o campo, que já conhece as organizações, que é formado por pessoas que vêm, profissionais multidisciplinar, que vêm do próprio movimento que a gente trabalha. Então, a gente conhece, dá mais credibilidade, mais legitimidade de conhecimento da realidade local. Então, e principalmente a questão que a gente falou há pouco, a capilaridade. Ou seja, uma empresa se associa ao Fundo Positivo e a gente consegue levar esse recurso para o país inteiro. A gente tem projetos com a população ribeirinha do Amapá, no semiárido brasileiro, no sertão do Cariri, no sertão do Cariri, aí no Rio Grande do Sul, na região do Guaíba, fronteira. Né? Então, isso está em todo o país. Isso é uma capilaridade forte. Então, foi levando essas características do fundo que fez a gente ganhar atenção por parte dos financiadores, e a partir do momento que a gente mostrou resultado, mostrou impacto, que o recurso estava sendo bem aplicado, nos trouxe credibilidade a crescermos. Então, eu acredito que essas duas questões, né? Identificar a potência, que é se filiar ao Fundo Positivo, e depois reconhecer a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Fundo Positivo. A gente não apenas dar o recurso ao projeto social, a gente está junto com ele, acompanhando, vendo se realmente o trabalho está sendo feito, ajudando a organização. Perfeito, legal. Bom, quero agradecer demais a presença do Harley Nascimento, coordenador do Fundo Positivo.
Durante todas as semanas, vocês vão estar aqui com a Marina Heidel, fazendo parte do programa Projetos e Sonhos, e vamos ter muitas atrações aqui. Harley, muito obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, nós agradecemos, é uma honra essa parceria e ficamos muito felizes de levar para todo o território nacional esse sentimento da solidariedade, porque é a solidariedade que transforma, é a solidariedade que dá direitos a todos os cidadãos desse país. Legal, maravilha. Marina Heidel, a partir da semana que vem, comandando o programa Projeto e Sonho, cheio de assuntos de direitos humanos, diversidade. Muito obrigado, Marina. Obrigada a vocês e vamos continuar nessa parceria aí. Valeu, até mais, pessoal. Até mais. Estima-se que quase 900 mil brasileiros vivam com AIDS. Políticas públicas eficientes e fortalecimento de instituições da sociedade civil que trabalham com o tema são essenciais para mudar esse quadro. E é nesse contexto a atuação do Fundo Positivo. O Fundo Positivo surge em 2014 com essa missão de contribuir para a manutenção da resposta social frente à epidemia de HIV/AIDS no Brasil. Ele surge com o objetivo de apoiar projetos de organizações sociais neste campo temático. Não só apoiando financeiramente, mas apoiando também tecnicamente, dando capacitações. São mais de 50 projetos apoiados em todo o Brasil. A Rede de Mulheres Negras do Paraná é um deles. A gente desenvolveu oficinas direcionadas para a população negra com o recorte da prevenção combinada, né? HIV, AIDS, hepatites virais. O Fundo Positivo ter nos apoiado por sermos uma organização que faz um debate com recorte racial é muito importante, né? Visto que a população que mais morre atualmente por AIDS é a população negra. Em São Paulo, o projeto Sinais de Prevenção, do Grupo Ecos Comunicação em Sexualidade, orienta surdos sobre prevenção, testagem e encaminhamento de pessoas com dificuldades auditivas. Debater o tema HIV/AIDS e apoiar ações de prevenção são essenciais para o enfrentamento da epidemia. Todo o trabalho de comunicação que foi feito nos anos 90 pelas organizações sociais. E, devido à crise, essas organizações elas tiveram que diminuir o escopo do seu trabalho. E isso contribuiu a o que nós chamamos hoje o ressurgimento da epidemia de HIV/AIDS. A epidemia ela volta a crescer no Brasil, volta a crescer especialmente entre jovens, e o Fundo Positivo vem, nesse momento, com um ator extremamente importante e estratégico, que é o de impulsionar as estratégias e as políticas no campo da prevenção, desenvolvido pelas organizações não governamentais trabalhando com HIV/AIDS.